Olha aí as imagens, o resgate dos corpos, resgate que aconteceu agora há pouco. 2 corpos foram resgatados, os 2 últimos corpos. 5 pessoas estavam no avião, 3 homens, 2 mulheres. Entre eles, o ministro Teori Zavascki, ministro do STF. Atenção, minha gente, já temos as imagens, as fotos das mulheres que estavam no avião, mãe e filha. Você vai saber quem são elas daqui a pouquinho. Mostra, por favor, as fotos. Essa é a mãe e a filha é essa moça. A moça trabalhava no hotel do Emiliano, um dos mais luxuosos hotéis do Brasil, que fica aqui em São Paulo. Dono do avião estava na aeronave, o Emiliano. A gente vai trazer as informações a partir de agora, porque o nosso helicóptero está sobrevoando o local onde o avião caiu. Os nossos repórteres estão lá embaixo. Tem também repórter da Record no IML em Angra dos Reis, em Paraty, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, acompanhando este acidente. Como fica a Operação Lava Jato agora, sem Teori Zavascki? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente falando, Gotino, foi acidente, o avião caiu por causa do mau tempo, mais algumas outras coisas. Muita gente falando, o que será que aconteceu? Uma ampla investigação vai acontecer, não porque o ministro ou uma pessoa muito importante estava no avião. Uma investigação vai acontecer porque sempre acontece uma ampla investigação quando um acidente aéreo acontece. Para saber as causas do acidente, né? Para saber em que condições o acidente aconteceu, por que aconteceu, de que maneira aconteceu, né? E esse avião não tem caixa preta. Então a investigação ela é feita por 3 frentes. A Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e Federal e também o Supremo Tribunal Federal encaminhou 2 diretores para acompanhar toda a investigação. E mais, que é fundamental, a Aeronáutica, que vai investigar, já começou a investigar para saber por que caiu. Olha, no avião, o ministro Teori Zavascki, 68 anos, o empresário Carlos Alberto Filgueiras, de 69, dono do hotel Emiliano. O piloto Osmar Rodrigues, de 56 anos. Aí a foto do piloto Osmar Rodrigues. E 2 mulheres. As 2 mulheres, a identificação só chegou agora há pouco. Uma delas, essa é a mãe. Essa é a mãe, a Maria. E essa é a Maíra. A Maíra trabalha no hotel, ela é massoterapeuta. E ela foi chamada para ir nesta viagem, mas ela falou, olha, eu não vou poder ir porque a minha mãe veio do Mato Grosso para estar comigo nesse final de semana. E ela era uma profissional muito requisitada no hotel, como massoterapeuta, como profissional. E aí o dono do hotel falou, poxa, leva a sua mãe. Não tem problema. Não tem problema. A sua mãe conhece Paraty? Leve sua mãe com você. Ela falou, tá bom, ótimo. Essa moça de cabelo vermelho, essa é a moça que trabalha no hotel, massoterapeuta. Ela levou a mãe com ela e o avião caiu. O que chamou a atenção nesta manhã, o Renato Lombardi, foi a descrição de um rapaz que viu uma pessoa pedindo por socorro. Uma mulher. Uma das mulheres. É. Não sabemos se é a mãe ou a filha, com vida dentro do avião, implorando por ajuda, mas a ajuda não conseguiu chegar até ela. Eles não conseguiram, eles tentaram fazer uma abertura na fuselagem, não conseguiram. E aí o mar estava muito revolto, estava muito nublado e o rapaz que não conseguiu. Ela gritou, depois parou, Gotino. Chamado ao vivo agora. Olha a movimentação, ó. Tá chegando no Instituto Médico Legal, está chegando agora. Olha só, o carro da Defesa Civil. A Isabelle Salem está lá e vai trazer as informações. Um dos corpos das vítimas do acidente aéreo. Um dos corpos chegando agora ao Instituto Médico Legal. Essa imagem é ao vivo. O IML é em Angra dos Reis, né? Mas já chegou? Já chegou? Olha só, o corpo foi resgatado agora há pouco nas águas de Paraty e já chegando ao IML de Angra dos Reis. A Isabelle Salem, se ela estiver me ouvindo, ela já pode falar ao vivo com a gente. Ela vai pegar as informações e já vai entrar com a gente. Olha só, os corpos foram resgatados. Olha só, a Isabelle Salem, assim que ela estiver me ouvindo, ela já pode entrar. Por favor, Isabelle, pode falar.
Oi, Gotino, boa tarde. Os dois últimos corpos acabam de ser trazidos aqui para o IML. Há uma distância mais ou menos entre o IML de Angra dos Reis a Paraty, onde aconteceu o acidente, de mais ou menos uns 100 quilômetros. Então houve uma pequena demora desse trâmite para trazer os corpos. Mas esses corpos são do piloto e de uma das mulheres que estava dentro do avião. O Grupo Emiliano acabou de divulgar uma informação dos nomes das duas mulheres, confirmou os nomes das duas mulheres que estavam dentro do avião. É a massoterapeuta Maíra Panas, de 23 anos, que trabalhava no grupo, inclusive fazia um tratamento com o empresário do dono do grupo, Carlos Alberto Filgueiras, que no ciático, ele estava passando por esse tratamento e por isso ele requisitou a presença dela nessa viagem. E também a mãe dessa jovem, a Maria Hilda, de 55 anos. Elas são do Mato Grosso, a mãe continua morando no interior do Mato Grosso, mas foi visitar a filha durante agora esse mês de férias e por conta disso ela acabou sendo convidada para fazer essa viagem também. Os dois corpos, como eu disse, acabaram de chegar e então todos os corpos já estão aqui no IML de Angra dos Reis. Nenhum deles foi liberado até agora. Os primeiros a serem trazidos para cá foram do ministro Teori Zavascki, do empresário Carlos Alberto Figueiras e também de uma das duas mulheres. Só o laudo do IML é que vai poder indicar quais foram as reais causas das mortes das vítimas. O que já se sabe é que pelo menos uma das mulheres teria morrido não pela queda, mas sim por afogamento dentro da aeronave. Ela teria ficado presa ali e não teria conseguido sair e acabou se afogando por conta disso. Gotino, com qualquer nova informação, eu volto a te chamar. Perfeito, Isabelle, você foi ótima. A prioridade é você aí no Instituto Médico Legal, inclusive para saber se esse corpo que chegou agora, se é o corpo da Maíra ou da Maria. Maíra é a filha, Maíra Panas é a filha, a massoterapeuta. A Maria Hilda é a mãe. Põe, por favor, as fotos. Isso. Aí está. Do lado esquerdo é a Maíra Panas, 23 anos. Do lado direito, a Maria Hilda, a mãe. E vai ao encontro daquilo que eu falei agora, Isabelle. A Maíra Panas, ela trabalha no grupo, ela é massoterapeuta, trabalha num hotel renomado que tem este serviço. E o dono do hotel, com um problema no ciático, precisa de uma massoterapeuta. Falou pra ela, olha, eu tô indo viajar, você pode ir? Ela falou, não posso. Eu não posso porque a minha mãe vem me visitar, eu não vou poder trabalhar nesse final de semana, eu estou de folga. E ele falou, poxa, eu estou com dor, eu gostaria que você fosse. Você não quer levar a sua mãe? Você não quer levar a sua mãe junto? E a sua mãe conhece Paraty? Porque eu vou estar com alguns amigos e não tem problema, sua mãe, a casa é grande, não tem problema você ficar com a gente. E ela falou, poxa, que legal, posso levar minha mãe? Ela levou a mãe com ela no avião. Ele está fazendo um tratamento pro ciático. O nervo ciático, quando dói, massagem é a melhor solução. Aí está o proprietário de um dos principais hotéis do Brasil, o Carlos Alberto Filgueiras, de 69 anos, dono do Hotel Emiliano. E aí ele convidou a mãe da moça para ir junto. Ou ela, essa senhora, ou a filha, ainda estavam com vida quando a aeronave caiu, mas não conseguiu se desvencilhar do aparelho, não conseguiu tirar os destroços do avião e escapar. Pediu por socorro e bateu no vidro. Não foi isso, Lombardi? Foi, começou a gritar e uma pessoa se aproximou e quando ela se aproximou, ela ouviu o grito, mas não conseguiu, infelizmente não conseguiu auxiliar essa pessoa. Agora, será que existe previsão para a liberação dos corpos? Já? Então, a Isabelle Saleme, ela já volta, ela já trouxe as primeiras informações, ela está no IML, porque agora eu estou recebendo o chamado da Tainara Figueiredo, que está em Brasília. Existe alguma informação sobre quem vai assumir a relatoria da Operação Lava Jato? Como é que vai ficar esta operação importante, uma das maiores investigações do Brasil? Deixa eu conversar agora com a nossa repórter. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, ainda não tem nenhuma definição, viu? Segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, em caso de morte, o relator deve ser substituído por um novo ministro indicado pelo presidente Michel Temer. Embora haja um prazo para que isso aconteça, o Palácio do Planalto já sinalizou que tem pressa, viu? O secretário de Parcerias do governo, Moreira Franco, disse que Michel Temer deve fazer essa indicação aí o mais rápido possível. Uma outra possibilidade também prevista no regimento
interno é que a ministra presidente do STF, Carmen Lúcia, faça uma indicação aí de forma provisória ou redistribua os processos de Zavascki aos outros ministros. Ou seja, outro ministro da corte poderia então assumir esses processos, inclusive a delação da Odebrecht, que estava prevista para ser homologada aí nos próximos dias. Mas a presidente do STF, Carmen Lúcia, disse que ainda não teve tempo de analisar essa questão, uma vez que o momento é de luto, é de dor e que essa questão então vai ficar aí para ser analisada nos dias seguintes, nos próximos dias. Gotino. Obrigado pelas informações. A gente segue com as imagens para você. Olha o momento em que o último corpo é resgatado. Corpo de bombeiros trabalhando nas águas de Paraty para a retirada de mais um corpo. Eram 5 pessoas. A princípio tinham informado 4 ontem à tarde nas informações preliminares. Depois acabou se confirmando a presença de uma 5ª pessoa, que era a mãe da Maíra. A Maíra trabalha com o grupo de hotéis. A Maíra, inclusive, faz o tratamento no proprietário do hotel que cuida do ciático. E a Maíra falou, olha, não vou poder trabalhar porque eu estou com a minha mãe. E ele falou, poxa, pode levar sua mãe, não tem problema algum. E você leva a sua mãe. E ela falou, poxa, que legal, minha mãe vai conhecer Paraty. Que ótimo. E foram para esta viagem. E aí o avião caiu. Temos imagens do local onde aconteceu. Foi bem próximo, Lombardi, olha só, foi bem próximo. Foi na Ilha Rasa, não é isso? Isso, próximo do local onde iria acontecer o pouso. 2 quilômetros quase, né? A 2 quilômetros do pouso. Isso. E aí não se sabe exatamente, por isso que a Aeronáutica vai investigar, junto com o Ministério Público Federal, Estadual e a Polícia Federal e também a Polícia Civil, para saber o que aconteceu. Falha mecânica? Houve um problema do tempo? Houve problema exatamente na hélice? Porque você percebe que uma das asas do avião, que nós vimos, ela estava completamente danificada. Mais grudado ao corpo do avião. E esse avião é um avião de 5 milhões de dólares, custa. Um avião que tinha 1000 e poucas horas de voo, avião novo. Ia vencer a licença dele só em abril deste ano. Então, e esse piloto já tinha feito, segundo as informações de outros pilotos, ele já tinha feito várias viagens, esta entre o Rio e Paraty, São Paulo e Paraty, inclusive outros estados de Paraty. Ele conhecia bem essa pista. Olha aí, essa é a pista. O avião é este. Agora, deixa eu falar uma coisa importante e eu não vou me furtar deste assunto, porque muitas pessoas começaram a comentar sobre Gotino. Foi um acidente, foi uma fatalidade ou algo aconteceu, algo a mais? Eu quero falar para vocês o seguinte, a investigação vai acontecer. Vocês podem ficar tranquilos, porque o Brasil pode deixar a desejar em muitas áreas. Na aviação, não. Se tem uma área no Brasil que é uma área séria, é a área de aviação. Inclusive, o número de acidentes que acontece aqui no Brasil é um número muito inferior à média mundial. Então, se o Brasil deixa a desejar em muitas áreas, na aviação não. Então vocês podem ficar tranquilos que a investigação vai acontecer e vai informar o que realmente aconteceu. Uma outra informação que eu gostaria de passar para você: um acidente aéreo nunca acontece por um único erro, por uma única coisa. Um acidente aéreo acontece com uma somatória de fatores. Mau tempo, mais um aeroporto... Sem nenhuma condição, né? Sem nada, não tinha nada. Sem condições. Nada. O avião moderno e o aeroporto antigo. Isso. Aí muita gente falando assim, mas o Teori ia abrir algumas delações em fevereiro, começa a falar um monte de coisa. Vamos aguardar essas investigações, por favor, antes de começar com teorias de conspiração, porque aí senão fica um clima absolutamente terrível. Por favor, já estamos diante de uma tragédia e por isso... peço a você que a gente aguarde aí as investigações. Se você perguntar pra mim, Gotino, o que você acha que aconteceu? Eu acredito num acidente, numa fatalidade. Por quê? Porque o avião caiu a 2 quilômetros do pouso. Se tivesse acontecido alguma coisa, não ia cair tão perto do pouso. Mais um pouquinho ele pousa. Claro. Mais um pouquinho eles já estariam em solo seguro. Claro, porque o tempo lá não ajudou muito, né? Então o que acontece? Porque ele aterriza com visão aberta, ele não aterriza por instrumento.